Naquele instante, o tempo parou. Uma rajada de tiros atravessou o ar. Senti as balas rasgando meus braços, minha lateral, minha barriga. A 6 metros de mim, um traficante com uma Glock apontada na minha cara gritava: "Perdeu! Perdeu!" Eu estava no coração da favela, sozinho, sem a cruz que minha mãe me deu, e a morte sussurrasse ao meu ouvido. Como cheguei ali? Essa é a história de uma sequência de erros que quase me custou a vida. Era para ser um dia comum. Um café da manhã rápido, o fardamento no corpo, a arma na mão e a missão na cabeça. Mas no dia 11 de abril de 2018, uma sequência de erros meus transformou uma operação policial rotineira em uma luta pela minha vida. Sou policial militar no Rio de Janeiro, e essa é a história de como minha arrogância, distração e decisões erradas quase me custaram a vida e deixaram marcas que carrego até hoje. Prepare-se, porque essa história é um alerta. Um erro pode mudar sua vida para sempre. Era uma sexta-feira, 11 de abril de 2018, por volta do meio-dia, no calor escaldante do Rio de Janeiro. Eu era soldado da Polícia Militar, com 5 anos de corporação, servindo em uma companhia destacada de um batalhão da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, conhecido como um batalhão de guerra em uma das cidades mais violentas do estado. Não vou mencionar a unidade para proteger minha privacidade. Já tinha passado por UPPs, Alemão, Jacaré, Cidade de Deus, entre outras, onde aprendi a trocar tiros e me abrigar. Mas no batalhão era diferente. Cada operação exigia planejamento, tática e muitas vezes métodos que cruzavam a linha do permitido. E foi aí que minha sequência de erros começou. Naquela manhã, meu relógio despertou na madrugada. Levantei, preparei meu fardamento, conferi minha pistola, tomei um banho, engoli um café rápido e saí de casa para a companhia destacada onde trabalhava. Lá, fui à reserva de armamento, peguei meu fuzil, fiz a manutenção com cuidado. Conferi cada peça para garantir que não falhasse na operação. Me equipei e esperei meus companheiros no pátio da companhia. Éramos 3 guarnições, 3 viaturas, cada uma com 3 ou 4 policiais. Todos nos conhecíamos bem, quase como uma família. O comandante, um capitão, reuniu as equipes e passou as instruções iniciais. A pressão para fazer prisões e apreender drogas e armas era constante. Para isso, usávamos táticas arriscadas. Carros particulares para nos infiltrarmos nas favelas, informantes para localizar traficantes. Esse foi meu primeiro erro. Aceitar que métodos fora do protocolo, como usar carros pessoais e informantes, eram normais para alcançar resultados. Eu sabia que isso era errado, mas me deixei levar pela rotina. Após a reunião inicial, cada guarnição foi para seu alojamento ou DPO, aguardando mais informações. Só às 10 horas nos reunimos novamente na companhia, quando os informantes retornaram com a informação. Uma boca de fumo ativa em uma favela perigosa com 3 traficantes, um deles armado. Na reunião para discutir essas informações, passadas por um colega de farda, cometi meu segundo erro. E esse foi todo meu. Em vez de ouvir os detalhes cruciais, como a descrição de um traficante armado, com mochila, sem camisa, tingindo o cabelo com papel laminado, eu estava disperso, zapeando no celular, convencido de que já sabia tudo. Minha arrogância me cegou. Eu pensava, já fiz isso antes, sei o que fazer. Se eu tivesse prestado atenção, talvez o desfecho fosse outro. Planejamos a operação. 3 guarnições, cada uma entrando por um lado da comunidade, uma pela esquerda, outra pela direita e a terceira na frente, todas em carros particulares para surpreender os bandidos. Mas aqui veio o terceiro erro, não só meu, mas coletivo. Demoramos 2 horas para agir. 2 horas. Em uma favela, o cenário muda em minutos. O que era uma boca com 3 traficantes virou um ponto com 10 a 15, porque bandidos de comunidades vizinhas se juntaram. Essa demora, agravada pela dispersão das guarnições após a primeira reunião, foi um erro que pagamos caro. Por volta do meio-dia, finalmente saímos. Entrei no carro particular de um colega com meu fuzil
e um radiotransmissor que bloqueava a frequência dos traficantes, uma tática para evitar que nos detectassem. No meu colete, eu carregava uma cruz que minha mãe havia me dado anos antes, abençoada em uma igreja, presa a um cordão. Ela dizia que era minha proteção, e eu nunca atirava. Era como ter minha mãe comigo em cada operação perigosa. Mas, naquele dia, já no interior da favela, cometi meu quarto erro, um que ainda me arrepia. O cordão da cruz se enroscou no radiotransmissor. Para não perder tempo, tirei tudo junto, cruz e rádio, e entreguei ao colega que dirigia, que estava sem fuzil, para que ele bloqueasse a frequência dos rádios dos bandidos. Eu precisava operar com o fuzil, e não podia manusear o rádio ao mesmo tempo. Como segurar um fuzil e apertar o botão do rádio no meio de uma favela? A cruz que nunca saía do meu lado ficou com ele. Naquele momento senti um vazio, como se tivesse perdido uma camada de proteção espiritual. Coincidência ou não, foi o dia em que quase perdi a vida. Entramos na favela sem sermos notados, um feito raro. Estacionamos, desembarcamos e começamos a avançar. Tudo parecia sob controle, até que não estava. Descobrimos tarde demais que a guarnição que entraria pelo lado direito teve uma pane no carro e nunca chegou. Éramos só nós, sozinhos, no coração da favela. No primeiro beco, um olheiro nos viu e tentou avisar pelo rádio, gritando: "Lombrou, lombrou, polícia, polícia!" Mas a frequência estava bloqueada e ele fugiu para a mata. Seguimos em frente, confiantes, mas eu ainda não sabia os detalhes da informação que ignorei na reunião. Esse foi meu quinto erro: operar no escuro, confiando apenas na minha experiência, sem absorver as informações cruciais. Chegamos a cerca de 25 metros da boca de fumo, ou até menos. Ouvimos vozes altas, uma discussão entre os traficantes. Meu colega empolgado disse: "Vamos pegar a boca toda." Tentei fazer contato com as outras guarnições pelo rádio sem sucesso. Estávamos a poucos metros dos bandidos, em contato visual, e decidimos avançar. Eu sugeri: "Vamos ombro a ombro, 2 fuzis apontados. Se reagirem, facilita o combate. Se não, podem se render." No beco, ombro a ombro com meu colega, vi cerca de 10 a 15 traficantes. Um deles, sentado em uma cadeira, estava armado. Outro, de pé, com uma mochila. E a 20 metros, uma senhora com 2 crianças atravessava a rua, de mãos dadas, com mochilas escolares. Em milésimos de segundo decidi. Puxei a ponta, diminuí minha silhueta e gritei: "Perdeu, perdeu!" O traficante armado percebeu primeiro. Ele correu na direção da senhora e das crianças, atirando para trás com uma pistola. A senhora saiu da linha de tiro e eu abri fogo com o fuzil, prosseguindo pelo beco enquanto disparava. Atingi 2 traficantes que continuaram correndo. Ao sair do beco, consegui render 3 bandidos, gritando para que deitassem e colocassem as mãos na cabeça. Meu colega, que estava atrás de mim, passou e foi na direção dos bandidos que eu feri. Nesse momento, outro bandido entrou correndo no beco, achando que éramos apenas 2 policiais. Mas ele bateu de frente com o terceiro policial da nossa guarnição, que ficou no beco tentando algemá-lo. Isso me deixou sozinho com os 3 bandidos rendidos. 2 dos bandidos que rendi obedeceram, deitando de bruços com as mãos na nuca. Mas o terceiro, sentado no chão, me desafiava abertamente. Ele se recusava a deitar, mantendo-se sentado sobre as próprias mãos, escondendo algo. Seus olhos me encaravam com desprezo, como se zombasse do fuzil apontado para sua cara. Esse foi meu 6º erro. Subestimei sua atitude. Eu deveria ter sido mais firme, exigido que ele mostrasse as mãos, mas continuei dando ordens, achando que ele cederia. Enquanto gritava para que ele deitasse, um 4º traficante surgiu de trás de um carro com uma mochila gigante, provavelmente cheia de drogas. Apontei o fuzil para ele, ordenando que se rendesse, e então cometi meu 7º erro, o mais grave. Tirei os olhos do traficante sentado. Naquele instante, uma rajada de tiros ecoou. Uma experiência sobrenatural tomou conta de mim. O tempo parou, como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Senti os tiros nos 2 braços e na região torácica, na lateral. Meus sentidos se aguçaram. Meu coração batia forte.
e minha mente analisava tudo calmamente, sem pânico, tentando identificar a origem dos disparos. Olhei para a mata, para o alto do morro, buscando entender de onde vinham os tiros. Então, abaixei a cabeça e cruzei meu olhar com o dele. O traficante sentado que não obedecia. Ele estava com uma Glock 40, com pente alongado e kit rajada, apontada para mim a 6 metros de distância. Com uma mão no chão, ele se levantava e com a outra disparou uma segunda rajada que atingiu minha barriga, mais para o lado esquerdo. Vi as chamas da pistola na minha cara, ouvi os zunidos das balas passando pelos meus ouvidos, como se a morte sussurrasse ao meu ouvido. Instintivamente, virei o fuzil e atirei. Ele caiu. A arma voou para o lado, gritando: "Perdi! Perdi!" O traficante com a mochila aproveitou a confusão e fugiu por uma brecha entre um muro e um portão. Eu estava baleado. 2 tiros nos braços, 2 no tronco, um na lateral torácica, outro na barriga, lado esquerdo. Tudo isso, desde o momento em que estouramos no beco até eu ser baleado, aconteceu em cerca de 20 segundos. Uma eternidade em que a vida e a morte se cruzaram. O colete segurou os disparos no tronco, mas meu braço direito estava destruído, com uma fratura exposta, o osso exposto e sangue jorrando. Em um momento de fúria e desespero, cometi meu 8º erro. Tentei executar o traficante baleado. Apontei o fuzil para ele e apertei o gatilho, mas a arma travou. Tirei o carregador, ejetei a munição picotada. Coloquei o carregador de novo, mas não consegui alimentar o fuzil novamente. Eu já não tinha forças para dar o golpe necessário para carregar uma nova munição. Tentei sacar minha pistola, mas também não consegui. Minhas mãos tremiam e a força me abandonava. Hoje acredito que foi Deus quem não permitiu que eu cruzasse essa linha, pois o traficante já estava neutralizado. Meu colega gritava: "Calma, calma", enquanto eu, em choque, pensava na minha filha de 7 meses, na minha esposa e na cruz que entreguei ao colega. Sem ela no meu colete, eu me sentia desprotegido, como se a promessa de proteção da minha mãe estivesse com ele, não comigo. Os outros policiais chegaram tarde demais. Um colega fez um torniquete no meu braço com o cordão do traficante que alvejei, tentando estancar o sangue. Me colocaram no carro particular. Não podíamos ir direto ao hospital, pois estávamos em um veículo não oficial, e isso traria problemas. Dirigimos 10 quilômetros até a companhia, enfrentando um trânsito caótico. Era meio-dia, uma sexta-feira, e as ruas estavam engarrafadas. Meu colega buzinava, cortava carros, enquanto eu sentia a vida escorrer pelo braço. Na companhia, pegamos a viatura e seguimos para o hospital de referência, a cerca de 20 quilômetros dali. No caminho, passamos por um pronto-socorro e a dor era tão insuportável que implorei: "Me deixa aqui, não aguento mais." Ele recusou. "Não, aguenta firme. Aqui o atendimento é muito ruim. Vamos para o hospital." O sangue encharcava minha farda. Eu delirava, cantava músicas infantis, chamava minha esposa. Cheguei ao hospital cerca de 30 minutos após ser baleado. Os médicos já me esperavam, cortaram minha farda, aplicaram morfina. Uma dose, depois outra, porque a dor não cedia. Constatei: 4 tiros, a 6 metros de distância. 2 nos braços, 2 no tronco. O colete salvou meu tronco, mas meu braço direito estava destruído. Precisei de cirurgias, enxerto ósseo retirado da bacia e meses de recuperação. Carrego sequelas até hoje, uma falha óssea no braço e marcas na alma. Mas estou vivo. Para mim, isso só pode ter sido um milagre. A cruz que minha mãe me deu estava comigo naquele dia, mas tirá-la do colete e entregá-la ao colega me marcou profundamente. Hoje ela está de volta ao meu colete e juro que nunca mais atiro. Um erro, uma palavra tão pequena, mas com um peso que pode destruir vidas. Um momento de distração, uma escolha impulsiva, uma confiança cega. Qualquer erro, por mais simples que pareça, pode mudar tudo. Pode tirar você de quem você ama. Pode deixar filhos sem pais, esposas sem parceiros, famílias marcadas pela dor de uma ausência que nunca explica. Minha história é prova disso. Em 20 segundos, erros que cometi quase apagaram meu futuro e o daqueles que dependem de mim. Mas erros não escolhem profissão,
Não respeitam experiência, não perdoam ninguém. Eles estão à espreita, esperando um deslize seu, meu, de qualquer um. Um erro pode transformar sua vida em um piscar de olhos, ou apagar a de quem você mais ama. No canal Rota dos Erros, contamos histórias reais para mostrar o preço de um erro e ensinar você a não pagar por ele. Sua história tem um erro que mudou tudo? Envie seu relato para nós e ajude a alertar o mundo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a essa missão de aprender com a dor antes que ela chegue. Porque um erro pode ser a diferença entre viver e apenas sobreviver. Até a próxima.